Estamos ao vivo, produção. Espero que sim. Faltam uns minutinhos, 2 minutinhos para as 9 horas. Já agradeço, muito obrigado. E vamos iniciar essa live de hoje com um tema muito interessante que ao longo dessa semana pretendo levar esse conhecimento, né? A gente debater um pouquinho mais sobre as 7 leis herméticas e hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Então, paz e bem a todos, boa noite diários, sejam todos bem-vindos. E para iniciar, falar um pouco sobre o que são essas leis herméticas, né? Muita gente não conhece essas leis. Essas leis, elas são atribuídas a um grande magista, um grande mago, um grande alquimista, Hermes Trismegisto, que, como um mito, uma grande lenda, não se sabe realmente se ele existiu ou não, mas tudo leva a crer que sim, ele existiu e que ele não foi apenas uma pessoa ou teve uma encarnação. Ele, na realidade, era um espírito muito elevado que esteve aqui na Terra durante vários anos, vários séculos. É atribuída a ele a presença ou a encarnação de Tote, do Egito, Deus escriba, o Deus da sabedoria, aquele Deus de cabeça de falcão, Horus. Desculpa, Tote, Horus é outro. Horus é o olho que eu tenho aqui na parede. Tote, que era realmente o Deus escriba, o Deus que tem todo o conhecimento. Então ele já era um bruxo, já era um mago no Egito Antigo. É atribuído a ele também, pelo próprio nome de Hermes, que é filho de Deus, de Zeus, né? Deus do Olimpo, Hermes, que na mitologia romana é Apolo, né? E ele que tem aquelas sandalinhas com as asinhas, é um deus rápido, da Marvel Mercúrio, é um velocista exatamente por conta disso. O Flash, o primeiro Flash, tem um capacetinho com as asinhas, então ele é um deus intermediário entre Olimpo, Zeus, para a humanidade. Então as asas têm essa denotação também, né? Os anjos são assim. Então, juntando todas essas mitologias, a gente tem um Deus que faz o intermédio dos deuses, né? Lá do Olimpo, com esse conhecimento, ou seja, um Deus que traz as palavras, a sabedoria dos deuses para o nosso reino aqui na Terra. Então é bastante interessante essa amálgama, essa mistura que existe dentro da simbologia de Hermes Trismegisto. E no livro Caibalion, que é um livro hermético, um livro oculto, onde existem essas leis e outros conhecimentos do ocultismo, da magia, essas 7 leis, 7 também é um número cabalístico, é um número dentro da numerologia muito importante, não é à toa que nós temos os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, por aí vai, né? Tudo 777 por conta de um atributo mágico desse símbolo, né? Tem dentro desse símbolo uma conotação de completude, é um número mágico. Nós mudamos, se você não percebeu isso, você pode ter certeza, nos setênios, de 7 em 7 anos, as nossas vidas mudam bastante, significativamente, de 7 em 7 anos, enfim. Dentro dessa completude do número 7, dessa numerologia do número 7,
é atribuído a Hermes Trismegisto essas leis, como se fossem aí os 7 mandamentos, fazendo um paralelo aí aos 10 mandamentos que todos nós conhecemos. Só que, no entanto, essas 7 leis elas são interessantes porque ele tenta desvendar os mistérios simplesmente do universo, de tudo. Então, elas tentam e conseguem, na minha opinião, de uma forma muito eficaz, falar do funcionamento não só do microcosmo, como do macrocosmo. Ou seja, hoje se entende, isso como física quântica, até como os astros do cosmos se comportam, o que eles são feitos. Então, dentro do micro e do macro, tudo é explicado por essas 7 leis. Então, depois de muito pensar, de muitas experiências, foi atribuído essas 7 leis que tentam resolver ou através de uma metodologia classificar tudo que existe no mundo. Um trabalho realmente árduo, mas que faz muito sentido. Então, essa primeira lei é a lei do mentalismo, que eu vou ler aqui para vocês agora. Então, é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. De acordo com este princípio, o universo é uma criação mental do todo. E o que é interessante a gente refletir sobre isso? Eu já aviso de antemão que é uma viagem. A gente vai tentar aqui abstrair o máximo de tudo isso, mas é um estudo para a vida inteira isso. São várias e várias camadas. Eu sou apenas um curioso. E existem tantos simbolismos, e é uma viagem tão legal fazer isso, que às vezes a gente não assimila muito bem princípios que não fazem parte do nosso cotidiano, Então a gente tem que mesmo meio que viajar na maionese, abstrair os nossos conhecimentos passados para que a gente possa bater um papo, tentar entender mais ou menos, se a gente conseguir pegar 1% de todo este simbolismo, de todo esse conhecimento, já vai estar excelente na nossa compreensão. Porque o que sabemos é gota e o que a gente desconhece é um oceano. Então, dentro dessa simbologia, dentro dessa análise do princípio do mentalismo, tudo que existe faz parte da mente do todo, ou seja, pode-se entender isso como a mente do Criador, a mente de Deus. Então, toda a nossa fisicalidade existe no pensamento de Deus, no pensamento do Criador. Essa é uma forma de ver. Então, o que é físico para nós aqui está na mente de Deus, que já é uma abstração total, porque a gente não vai compreender nunca o que significa realmente isso, porque nós somos mortais. Uma outra característica dessa lei interessante, que eu já vou partir para a interpretação dessa belíssima carta de tarô, que é a Imperatriz. O mentalismo, ele difunde, ele nos traz o conhecimento de que tudo acontece primeiramente numa mente. Não somente tudo que aconteceu, acontece e acontecerá está na mente do corpo, está na mente de Deus, que ele está fora do tempo, fora da realidade nossa. Então, passado, presente e futuro, para Deus, é uma coisa que não existe. Fora isso, tudo o que existe na fisicalidade existe primeiro na mente.
na nossa mente também. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi primeiramente interiorizado, foi mentalizado, foi idealizado. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins. A mente, esse plano mental, de uma certa forma, é um plano físico. Só que, como nós estamos na matéria densa, a fisicalidade para nós é isso, é esse toque. E já foi comprovado cientificamente que, na realidade, nós não tocamos nada, porque em plano microscópico, por isso que eu falei do macro e do micro, a gente chegando nos átomos, nas moléculas, nos átomos, nos quarks, a gente vai ver que nada realmente se toca, porque a matéria é uma energia densa. E energia é uma coisa muito abstrata de se entender. Energia é energia. E se a gente parte, isso é um conceito físico, tá? Um conceito científico, que a gente vai através diminuindo, ficando no nano, a gente vai descobrir que tudo não passa de energia. Afinal, elétrons, nêutrons, tudo isso faz parte do universo e de tudo que é feito. Então é interessante a gente notar que até fisicamente o plano mental também é uma realidade, mas é uma realidade para nós encarnados abstrata. Já entrando um pouco na parte da carta, vocês podem perceber que essa carta é um arcano maior do tarô, a carta da Imperatriz. É um baralho muito bonito que eu tenho ele, né? Essa cartinha maravilhosa aqui também, muito bonita. Vocês podem observar que a mesma carta está aí na tela de vocês. Existem simbolismos maravilhosos dentro dessa carta, não sei se eu vou conseguir falar todos, mas o principal é realmente o que está na vista dessa imperatriz, dessa mulher grávida. Os nossos pensamentos, assim como um bebê que ele existe, mas não existe, né? É interessante isso. Eu fiquei pensando, né, nessa carta, inclusive até no Stories eu ia falar sobre a sacerdotisa, mas pensando bem, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, eu resolvi trazer não a sacerdotisa, mas a imperatriz, porque ela tem esse lado muito interessante desse mentalismo. Faria todo sentido trazer também a sacerdotisa, né, compactuando ali com o mago, fazendo um contraponto, um complemento com o mago, que tem todo esse plano mental também, né, de realização, de pensamento. Mas é interessante porque nós estamos na fisicalidade e a imperatriz, ela tem esse papel fundamental da gestação, desse contraponto, dessa energia feminina muito introspectiva, da energia restritiva também, que é muito conhecida no ocultismo, que ela traz a verdadeira essência, a verdadeira formação. E quando eu penso no plano mental, o plano das ideias, que é um fundamento de Platão, ele deixa isso claro nos seus tratados, nos seus livros, e ele dá esse nome, plano das ideias, porque no plano das ideias, que seria um plano mental ou espiritual, tudo é perfeito. Existe um mundo perfeito, que é esse plano das ideias. E existe um mundo que é um mundo ideal, ou seja, um mundo das ideias. Um mundo ideal, um mundo que a gente imagina. E um mundo real, que é esse mundo físico que nós estamos aqui. E esse mundo físico que nós estamos aqui, esse plano, ele é imperfeito. Por mais perfeita que sejam as nossas ideias, quando a gente transpõe essa ideia do mental para o nosso mundo, é perdido muita coisa.
quê? Porque o plano físico é denso. O plano físico tem a gente para, né, misturar e desengrandecer essas ideias. Então, tudo no plano mental, no plano espiritual, é muito mais perfeito do que o plano físico, exatamente por conta dessa densidade. E mesmo isso também é falado na Bíblia por Paulo. A gente vê, inclusive na música da Legião Urbana Monte Castelo também tem essa parte, né, da carta de São Paulo, onde ele fala que agora eu vejo em parte, mas então veremos face a face. A gente não consegue perceber o todo, a gente não consegue. Algumas traduções da Bíblia trazem que a gente vê num espelho fosco, a gente vê uma refração do que é a realidade. E nós estamos num plano físico da matéria, num plano denso, num plano em que tudo é muito mais difícil para o espírito. E quando a gente está no plano das ideias, quando a gente sonha, quando a gente idealiza, tudo simplesmente é possível. É interessante. E essa ideia, quando a gente tem uma ideia, ela está em formação, é como uma criança que está em formação dentro do útero, do ventre, da barriga da mãe. Então as nossas ideias, a nossa idealização, ela é sempre um parto. Quando a gente, por exemplo, começa uma faculdade que a gente vai se formar daqui a 2, 3, 4, 6, 8 anos, nós estamos em formação. O bebê dentro da barriga da mãe está em formação. Então esse arcano, ele tem muito a ver com essa energia da formação, porque as ideias no plano mental, ela está em formação. E muitas das informações que nos vêm no plano espiritual, no plano mental, é nos colocado, é nos intuído pelos espíritos, vêm ideias em sonhos. Muitos artistas, muitos cientistas já falaram disso, né, que tiveram as ideias no sonho, escreveram e depois aquilo se tornou realidade, uma coisa que é intangível, trouxe para nós esse plano, para a fisicalidade e mudou a história. É como uma mãe, uma mulher que está grávida e vai dar à luz. Então é muito bonito essa expressão dar à luz, porque nós homens jamais teremos essa oportunidade de dar à luz. Somente Deus, com o bem, faça-se a luz nos primeiros dias da criação, é capaz de ver também, né, nessa imagem que existe um sol bastante imponente atrás ali da mulher, né, tem essa energia também da luz. Dar a luz. Somente Deus e as mulheres têm essa oportunidade e essa dádiva. É uma dádiva importantíssima. Dar a luz. Olha que coisa bonita, que simbolismo oculto, mágico, maravilhoso que as mulheres têm. Dar a luz. Então, dar a luz a um filho, dar a luz a uma ideia, é exatamente trazer de um outro plano para um plano físico. Eu vou ler o manual dessa carta, né, que ela traz palavras de sabedoria muito interessantes. Né? A Imperatriz, arcano número 3. A primavera encarnada. A Imperatriz é um símbolo de fertilidade e de nutrição, em sua mais plena potência. Sentada em seu trono, esta figura representa a essência de todo e qualquer processo de gestação. Em um período de organização de elementos para que eles possam se consolidar em algo coeso, seja no mundo físico ou no plano das ideias. Então,
essa energia feminina, que é a energia restritiva, a energia do útero que restringe o bebê, é exatamente pegar essas ideias que estão em formação na mente e trazer para a fisicalidade de um modo coeso, de um modo em que tudo fica no seu devido lugar. Então essas ideias às vezes espalhadas não adiantam de absolutamente nada se você não corta as arestas e transpõe essa mentalidade e traz para o mundo físico. Malkuth, que seria na árvore da vida da Cabala, o reino onde nós estamos. Tudo que se manifesta passou pelos cuidados de uma imperatriz, que dentro do seu reino impera com majestade, garantindo que tudo esteja bem ordenado em seu devido lugar. É ela que nos ajuda a desmecanizar tudo que se tornou técnico. Com essa grande figura materna, também traz a necessidade de um bom equilíbrio e direcionamento do seu potencial, pois ela sempre cumprirá a sua função de receber os estímulos para disponibilizar o que servirá de nutrição ao reino. No entanto, cabe a nós escolher o que será nutrido. Afinal, é escolhendo o que plantamos na primavera que garantimos as boas colheitas no verão. Olha que coisa magnífica, que coisa bonita. Então a gente vê atrás dela as árvores frutíferas, os pomares lindos, os lírios, as flores brancas que representam essa fertilidade, que representam essa pureza de espírito. A cor branca significa principalmente a pureza desses campos. Temos ali no escudo uma figura bastante interessante, que é uma figura que foi encontrada na África de muitos milênios, a primeira figura sistematizada da fertilidade. Então, era cultuada a deusa da fertilidade dos nossos ancestrais lá na África há centenas, dezenas de milhares de anos, com a fertilidade da mulher, a fertilidade dessa gestação. Então, é interessante a gente notar também que é um termo utilizado, né? Mente fértil. E eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, que é falando merda que se aduba a vida, né? Eu também acho que faz parte também a gente falar um pouquinho de merda, né? Pra gente trazer, afinal, o adubo é uma merda, né? Um cocô que fertiliza. Então, muitas vezes a gente pensa que as nossas ideias são ideias cocosentas, mas através de uma gestação, através de um autoconhecimento, através das podas dessa ideia, às vezes a sua ideia pode não estar tão errada assim não. E esses termos técnicos que falam, né, que o manual aí do tarô, dessa carta, nos dá essa rota a seguir, é que às vezes nós pensamos demais e agimos de menos. E os planos ficam apenas no mundo das ideias. E esse mundo das ideias, embora seja real, não faz parte da realidade física, que é onde nós estamos. Então, às vezes, nós pecamos por pensar demais e fazer de menos. E é exatamente isso que essa carta representa, o oposto. Porque esse filho que foi idealizado está sendo formado dentro da barriga da imperatriz, se tornará um novo rei. Bonito isso, né? Se tornará um príncipe, uma princesa, e dentro deste reino terá um lugar realmente de destaque. Então, embora seja nesse momento uma formação que ele existe, mas não existe, no futuro ele existirá. E o reino todo depende dessa formação dessa mulher. Assim como a nossa vida depende de como nós
nós pensamos e idealizamos os nossos sonhos, os nossos projetos na nossa vida. Então, para encerrar, que nós possamos a cada dia ter essa certeza, fazer com que esta mãe, com que essa imperatriz nos dê a sua força feminina para que sigamos os seus exemplos de mãe, de rainha, de governante, para que ela possa nos nutrir, para que os nossos filhos, os nossos projetos, as nossas ideias estejam de acordo com a mente do todo, com a mente de Deus, para que realizemos não somente o bem para nós, mas o bem para toda a humanidade. Muito obrigado, paz e bem a todos e até mais.